A nossa terra já está no ar. Para você, meu amigo, um bom dia para você, minha amiga, um bom dia para você, dona de casa. Está começando o programa Nossa Terra. Hoje nós vamos falar ainda, né, do profeta Daniel, profeta que foi parar lá na Babilônia através do Nabucodonosor. Shalom. Shalom. Em Marabá, a cidade hoje acordou assim, meio calorenta, né? Devido aí o verão, aí as férias que se passaram, mas ainda tem um sol maravilhoso. Hoje o sol acordou mais cedo para aqueles que querem desfrutar ainda do melhor da nossa cidade. Ainda pode continuar suas férias por aqui, né, Ruth? Aqueles que vieram, os turistas, ainda podemos ver que a cidade parece que não passou mês de férias, não. Parece que ainda continua ainda. Tem muita gente ainda aí desfrutando do melhor da nossa cidade. Mas para começar o programa hoje, a Ruth vai fazer a brahá, como é de costume, de fazer o martefilá do Sidur. Diz assim: ao despertar do sono, cada pessoa deve refletir imediatamente que o Rei dos Reis, santo bendito é ele, cuja glória enche toda a terra, está sobre si e observa seus atos. Como está escrito: esconder-se-á alguém em esconderijo, e eu não o veria, diz o Eterno. Acaso não encho eu o céu e a terra, diz o Eterno. Assim deve cumprir o que foi dito pelo grande salmista de Israel, o rei Davi. Tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Modeani, dou graça perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti. Baru. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgão com orifícios. Revelado e sabido é, perante o seu glorioso trono, que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem uma hora. Bendito sejas tu, eterno, que sara toda a carne e fazes maravilha. Baruch Hashem. Continua. Hoje nós vamos continuar ainda falando sobre o profeta que foi levado para a Babilônia através de Nabucodonosor, e a qual lá ele foi testado várias vezes como profeta. Porque existe dois tipos de profeta: aquele verdadeiro e aqueles que se dizem, né, ou que se queixam que são profetas, e muitas vezes ele só profetiza por interesse ou às vezes dele mesmo, né, de escárnio, né? Mas Daniel, ele foi testado por várias vezes. Como nós vamos dar início ainda, no capítulo 6, hoje nós vamos falar a direção que se deve orar, né? Porque muitas vezes a pessoa diz: não, Deus só ouve a oração se for de joelho. Outras vezes diz que ser prostrado com o rosto em terra, que muitos homens fizeram isso através ali de oração de imediato, ou quando, porque muitas vezes a gente faz uma oração para acontecer alguma coisa. Como Elias mesmo, ele determinou que não ia chover aquele período. Muitas vezes a pessoa diz 3 anos, 6 meses, depende da Bíblia. Mas depois ele veio a seca, que até ele mesmo estava sofrendo, a terra e o povo. E ele foi necessário desfazer aquela oração que ele fez para vir chuva na terra, né? Porque já estava demais. O pessoal estava perecendo, como até ele mesmo. E foi necessário ele saber para onde orar e como orar. É isso que nós vamos falar hoje, né? A direção, toda oração que se faz para que ela venha ter um efeito positivo,
é necessário a gente saber o alvo, né, Ruth? O alvo. O alvo. Porque o mundo espiritual, que nós falamos, o mundo espiritual, ele é repleto de forças positiva e negativa. Tudo nesse mundo, Ruth, é energia. E energia, existe energia boas e energias ruins. Uma pessoa que ora para maldizer outra pessoa é uma oração negativa, são energias ruins. Então, forças contrárias do mundo espiritual tomam posse dessas energias para fazer o mal às pessoas endereçadas naquela oração. Mas dentro da Bíblia, a Bíblia sempre ensinou, ensinará que devemos orar em uma direção, né, Ruth? Tem que ter a direção certa. A direção certa para nós alcançarmos. O exemplo é o profeta Daniel, né? Ele deu as características de qual seria o alvo certo para endereçar as nossas orações. Mas, Ruth, tem uma oração que Daniel abria as janelas ali da Babilônia em direção a Jerusalém. O texto bíblico diz que Daniel abria essa janela 3 vezes por dia e era proibido de orar a outro Deus. Foi feito um decreto, foi aprovada aquela lei e só poderia por 30 dias orar somente a Deus, que era o faraó. Era considerado Deus lá do Egito. O faraó achou muito bonito isso aí. E assinou aquele decreto, foi aprovado, divulgado pelos arautos do rei, né? Em todas as províncias, e que a partir daquele dia ninguém poderia adorar, orar ou cantar para outro Deus a não ser faraó. Mas diz as escrituras, aqui Daniel mostrando a direção de onde nós devemos orar, as escrituras diz que ele abria a janela em direção a Israel. Ele estava na Babilônia, abria a janela em direção a Israel. Ele via Israel? Não. Porque a distância era muito grande. Nem com binóculo, não havia aparelho nenhum naquela época que poderia ele abrir a janela lá na Babilônia e ver Israel. Mas a ordem de Deus, o mandamento de Deus é: orai pela paz em Israel e prosperarão todos que assim fizerem, né? Aqui não está falando de religião, não está falando de país, de nações, mas está falando daquele que ora em direção a Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém e prosperarão aqueles que fazem tais orações. Mas Daniel abre a janela em direção a Jerusalém, lá na Babilônia. Como ele localizava, como nós podemos, Ruth, quando a gente vai para Belém, a gente levanta e faz a oração em direção a Jerusalém. Quando a gente vai para Goiânia, ali na capital do Goiás, a gente ora em direção a Jerusalém. Quando a gente está em Anápolis, é outra posição, a gente ora em direção a Jerusalém. Inclusive o Kiddush, quando nós vamos fazer o Kiddush na sexta-feira, final da tarde de sexta-feira, a gente faz em direção a Jerusalém, né? Agora nós vamos falar como foi que iniciou essa oração endereçada a esse lugar, né? Quando o rei Salomão construiu o templo, ele fez uma oração intercedendo por qualquer pessoa ou qualquer servo do Deus Altíssimo ou do Criador, onde quer que ele estivesse. Orar em direção a Jerusalém para ser ouvida, porque aquele lugar foi um lugar que era feito para o povo se reunir, chamada casa, o templo de Deus, a casa de Deus, como muitos falam, né? E ali ele fez essa casa, a qual esse templo e a casa dele, que era o palácio, ele passou 20 anos para poder construir. Aqui no... Tá bonito, meu filho? Shalom.
Aqui no capítulo de 2ª Crônica, capítulo 6, se você quiser nos acompanhar, né, e verificar também, abra sua Bíblia, vamos folhear para poder saber. Porque se alguém perguntar, você tem como responder. Dizer, no capítulo 6 de 2ª Crônica, quando o rei Salomão construiu o templo, ele fez essa oração. Aqui, capítulo 6, versículo 1. Então Salomão disse, ó Eterno, ó Eterno, diz que habitará nas trevas expressa, mas eu te construí uma casa para morada, assento para tua eterna habitação. Então o rei virou seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava de pé. E ele disse, bendito seja o eterno Deus de Israel, que falou pela boca a meu pai Davi, pela mão, e cumpriu dizendo, desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para construir alguma casa e lá estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser chefe de meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém para lá estabelecer o meu nome. Escolhi Davi para que reinasse sobre o meu povo de Israel. Aí, como é longo, eu escolhi só uns versículos aqui para nós ser mais breve, né? Diz assim, no capítulo 6, versículo 28. Deixa eu achar aqui. 24, 26, 2ª Crônica, 27, né? 2ª Crônica, capítulo 6, versículo 28. Aí ele diz assim, quando houver fome na terra, quando houver peste, cerrará, queimada, ferrugem, gafanhoto, lagarta, quando o seu inimigo o cercar na terra de sua porta, ou haver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica, que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga, a sua dor, e estender as suas mãos para esta casa, ouve, pois tu, nos céus, e seja a tua habitação, perdoa cada um conforme todos os seus caminhos, conforme vire o seu rosto, porque tu conheces o coração dos filhos dos homens, para que temam a ti e andem nos seus caminhos todo dia que vire na terra deste país. Aqui no versículo 32, 33, diz assim, também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, mas vier de terra remota por amor de teu grande nome, da tua forte mão, do teu braço estendido, vier rezar, voltado para esta casa. Ouve, pois tu nos céus, sede a sua habitação, faz conforme tudo que o estrangeiro clamar a ti. Por fim, que todo o teu povo da terra conheça o teu nome, para que temeres para o teu povo Israel e para saber que o teu nome é invocado sobre esta casa que construí. Aqui quer dizer, ao estrangeiro, onde quer que ele esteja, mas se fizer a oração na direção da casa que ele construiu em Jerusalém, ouve tudo dos céus. Isso aqui é no templo de Salomão, do primeiro Beit Hamidash, né, que é o tabernáculo, aonde ali foi levantado um altar para o Eterno, no primeiro templo. Daí começa a história de orar pela paz em Jerusalém. Por que orar em direção a Jerusalém? Como? Qual é a bússola que devemos usar? Nós temos uma bússola que nós usamos, né, Ruth? Para localizar Israel, Jerusalém, aonde estiver no mundo, a gente sabe onde está Israel. Aqui no versículo 34 diz, quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que vieres, Shalom, Evanice. E rezarem a ti, Evanice, shalom para você e sua família. Na direção desta cidade que escolheste e desta casa que construí ao teu nome, ouve, pois, todos os céus as suas orações, as suas súplicas, e faz-lhe justiça.
quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e o estrangeiro ao inimigo, que os aprisionaram, e levaram cativo para alguma terra longínqua ou próxima, mas tornarem a ti na terra, qualquer for levado cativo, e se arrepender e suplicarem na terra seu cativeiro, dizendo: pecamos, agimos perversamente, cometemos iniquidade, e retornarem a ti, com todo o seu coração, com toda a sua alma, estando na terra de seu cativeiro, qual for levado cativo, e rezarem a ti voltado na direção de sua terra, e deste seu país, para a cidade que escolhesse, para a casa que construí ao teu nome, ouve, pois tu dos céus, seja a sua habitação, a sua oração, a sua súplica, fale justiça, perdoa, assim, o teu povo que houver pecado contra ti. Quer dizer, aonde for. Ruth, uma das coisas aí que eu observei nesse texto bíblico é que diz que todos os homens são pecadores. Todos. Se aparecer um dizer que eu sou santo, que não tenho pecado, ele está mentindo. Ele está mentindo, porque a Bíblia está dizendo, não é só uma vez que a Bíblia fala que todos os homens são pecadores. E aqui o capítulo todo de 6 de Crônica. Quando você pega a lista dos profetas maiores e menores da Bíblia, hoje estou falando do Velho Testamento, todos eles pecaram. Todos. Todos pecaram, todos fizeram coisa errada. Até o próprio Davi, Salomão, tudo fizeram coisa errada. Então, a prova do texto aí está dizendo, Ruth, que mesmo que a pessoa pense que não é pecador, ou que ela pense que está seguindo alguém que nunca pecou, ela está numa mentira. Porque todos nós pecamos por pensamento, palavras e obras, e até por não fazer o bem, a gente peca. E o pecado faz parte da vida do ser humano. Então, Ruth, mas aí está dando a característica da maneira que devemos orar e achar o alvo para que seja atingido pelas nossas orações, né? Aqui também, no capítulo 7 de 2 Crônica, no versículo 11, diz assim: assim Salomão acabou de construir a casa do Eterno e o palácio do rei. E tudo que Salomão desejou fazer na casa do Eterno, no seu próprio palácio, ele foi bem sucedido. E o Eterno apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar e para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, aí ele diz aqui no versículo 14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se curvar, orar, buscar a minha face e retornar dos seus caminhos maus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, curarei a sua terra. Aí ele diz que agora está posto o ouvido, né? Agora os meus olhos estão atentos a este lugar e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. 2 Crônica 7,14 fala a respeito do lugar aonde devemos endereçar as nossas orações. A direção certa, Ruth, né? mesmo que esse templo já foi destruído uma vez, mas foi reconstruído outro em cima desse, né? As orações, as honrarias ao Eterno, ela permanece. Porque, na realidade, Ruth, o local lá é um local santificado, aonde já foi construído 2 templos, foi destruído, mas vem o 3º templo que será construído pelo Messias, que o povo judeu espera, e que vai construir o 3º templo, aonde o nome do Eterno será exaltado, como foi no 1º, no 2º templo. E hoje esse lugar chama-se o Muro das Lamentações. Né? Em Jerusalém. Em Jerusalém. Mas vamos dar uma dica, as pessoas querem saber como localizar. Se eu estou em Marabá, e como é que eu nunca fui em Jerusalém, e como é que eu vou saber se as minhas orações estão chegando a Jerusalém? Que bússola é que o judeu usa, que nós usamos? Aonde quer, qualquer cidade, né? Qualquer cidade que a gente tem que vá, saber qual é a direção. A gente sabe a direção de Jerusalém. Se a gente estiver na caverna, a gente sabe. Se a gente estiver debaixo da água, a gente sabe onde está Jerusalém. Porque o foco de santidade, o foco da oração
tem que ser na direção de Jerusalém, porque é ali que está o mistério. Todo mistério, toda força de energia que corre, circula nesse mundo, a fonte primária está em Jerusalém. Então, nós temos que atingir esse âmago com as nossas orações, porque quando você ora em direção a outro lugar, a oração vai para o mar do esquecimento. Porque muita gente ora pedindo uma coisa a Deus e não consegue, Ruth. Não consegue por quê? Porque está orando em direção errada. E a oração, a Bíblia ensina aonde é o alvo. Fala aí mais sobre... Aí você pode dizer assim, vocês já falaram que a direção é Jerusalém. Jerusalém. Mas como é que eu vou saber qual é a direção que está essa cidade? Como saberei? A Bíblia diz que ela está ao nascer do sol, né? Aí tem... Não é que nós adoramos sol, mas ela está quantas coisas afastada do sol? Ela está à esquerda do sol. Aonde nasce o sol. Por exemplo, aqui nós estamos na posição aqui da Nova Marabá. Aqui antigamente existia a Rádio Itacaiuna. O sol nasce de trás da rádio. Então, para o lado esquerdo, em direção ao São Félix, é que está Jerusalém. E aí, isso em qualquer lugar que a gente chega, a gente procura ver onde logo aonde é o nascer do sol. O sol nasce, por exemplo, lá em Anápolis, o sol nasce nessa direção aqui. Né? Aí a gente localiza onde o sol nasce e do lado esquerdo não é o sol, é do lado esquerdo do sol está Jerusalém. Então a base, o alvo que a Bíblia manda, é por isso que diz que quando o profeta Daniel, mesmo proibido, a proibição que quem orasse morria, né? Ele orava em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia, abria a janela em direção a Jerusalém e ali fazia suas orações ao Eterno. E não podia orar a outro Deus a não ser Faraó. Você entendeu qual é a direção? É o lado esquerdo do sol, não é o sol. A Evanice, ela disse que já leu que Jerusalém está no centro da terra. No centro da terra. E que todas as nações ao seu redor. É verdade. É isso que nós estamos dizendo. É o centro mundial de energia, de poder de Deus, está em Jerusalém. Porque o templo foi destruído fisicamente, mas espiritualmente a energia está lá. É certo que todos os estudos que a gente tem, o pessoal diz que Jerusalém tem uma unção muito grande. Mas aonde está a maior unção é ali no Muro das Lamentações, que era o templo, né? Que diziam que ia destruir tudo, mas no final tem muito pedaço ainda ali que não foi destruído, como tem muitas salas. Muro das Lamentações. Olha aqui, ó. Esse livro aqui chamado Sidu é conhecido por todos os judeus, conhecido, esse que é o Sidu completo. Nós fazemos parte do judaísmo ortodoxo sefaradi, né? Então, nós usamos esse Sidu, ele é conhecido e usado no mundo todo. Todas as orações do templo, que era feito no templo, está aqui dentro. E a gente ora essas orações em direção a Jerusalém. Agora, eu faço as orações, que são chamadas de reza judaica, né? E faço a minha oração, que a oração mesmo é aquela que sai do coração para Deus. Mas primeiro eu faço Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekivot Malchutam Leolam Vaed. Então, é só cabeçalho, que é só cabeçalho do Shema, né? E a gente faz a oração, mas em direção a Jerusalém. Essa semana nós recebemos uma pessoa que veio atrás do judaísmo, né, que as pessoas estão andando assim, Ruth. As faculdades estão mandando as pessoas para cá. Eu quero saber de judaísmo, vá na sinagoga, procura lá o líder da sinagoga, a comunidade te informará, porque eles têm um TCC, né, para fazer. Tem faculdade de teologia aqui que está mandando gente para cá para vir estudar. Essa semana mesmo eu vou receber as pessoas aí que estão vindo para estudar aí, para a gente orientar sobre a religião judaica. Tu tá suando, hein?
O calor tá muito grande hoje. Baruch Hashem. Então derretendo. mas o que nós queremos? Que você que está assistindo o programa entenda. Muda as tuas orações. Não é orar. O judeu mesmo, o israelita, os profetas, não ficavam orando de joelho com a cara no pó, não. Não. A não ser quando fosse muito necessário, cara do pacto, São né? poucas vezes você viu falar na Bíblia que alguém, um profeta, orou de joelho. O profeta, o judeu, o israelita, o hebreu, sempre oraram de pé. Aí, e faz movimento. Por que o judeu faz esse movimento quando está orando, Ruth? Porque diz assim, todo o meu ser louve ao Senhor. Né? Quem escreveu isso? O rei Davi disse, tudo que é meu, louve ao Senhor. Quando nós estamos orando, que fazemos esse movimento, todos os órgãos externos e internos que estão dentro de nós, ele entra em movimento. O rei Davi não estava falando das suas propriedades, não. Ele estava falando do seu ser. Tudo que é dele, louva o Senhor. Quando você movimenta assim, você está movimentando bofe, coração, tripa. Tudo está louvando a Deus. A coluna move tudo, né? Todas as coisas, todos os órgãos internos estão ligados à coluna. Então, quando você vê o judeu orar assim, é uma maneira de agradecer. Você tem recebe mais unção de Deus, resposta das suas orações, quando você ora de pé, fazendo esse movimento, porque tudo que é teu está dentro de ti. Está louvando ao Eterno. Mas aí você faz na direção de Israel. O profeta Daniel abria a janela dos céus e ficava adorando ali. Mas aí os inimigos viram. Por que eles sabiam que ele na distância, lá em cima, eles olhavam para ele e viam ele se movendo? Porque o judeu ora fazendo esse movimento. Agora, é pecado orar de joelho? Não. Mas o homem é o homem que é circuncidado na hora do aperreio, não é toda vez. Você viu Elias? Vai lá, vai ver lá. 3 anos e meio, sem chuva. Até o profeta estava para morrer, não banhava mais. A água tinha que ser limitada. Mas ele disse, eu vou orar, aquela oração, eu vou quebrar ela, que eu fiz para suspender a chuva, agora eu vou quebrar. Aí fez a oração e mandou o auxiliar dele ir lá na montanha. Disse, se tu vê uma nuvem do tamanho da mão do homem, tu corre, porque senão tu vai te atrapalhar com a chuva. E tudo rachado o chão, porque não tinha água. A terra racha. Aí o que ele fez? Ele botou a boca próximo aonde ele tinha aliança com Deus. E ali orou. E Deus respondeu. Mas isso são casos singulares dentro da Bíblia. A oração do judeu é em movimento, porque tudo que é meu deve louvar ao Senhor. Baruch Hashem. Mas vamos para frente, Ruth. Agora nós vamos falar do profeta Daniel. Para Daniel. Capítulo 6. Nós vamos ver o exemplo dele. Para onde ele orou. Capítulo 6. Agora já não é mais Nabucodonosor, já passou. O neto de Nabucodonosor, que é o... Já foi para as pupunhas. Como é o nome dele aqui? É hebraico. Belsazar? Belsazar. Ele já morreu. Agora é Dário, né? Capítulo 6 já é o rei Dário. Entrou agora para a nova dinastia, o novo reinado, agora o novo monarca, né? Esse monarca seria Dário. Dário. Que é Dariavés. Que é hebraica Dariavés. Capítulo 6 de Daniel, versículo 1 diz assim: Dário, o medo recebeu o reino aos 62 anos de idade. Pareceu-lhe bem administrar o reino através de 120 satrapas, tendo acima deles 3 governantes, um dos quais era Daniel, a quem deveria prestar contas, para que não houvesse prejuízo para o erário real. Daniel se distinguiu mais que os outros governantes pelo espírito sagaz que possuía,
e o rei já pensava em colocá-lo como principal regente sobre todo o reino. Logo os governantes e os satrapas, por inveja e ciúme, tentaram apresentar uma denúncia contra Daniel no tocante aos interesses do reinado, mas não encontraram fundamento para fazê-lo, pois era fiel ao rei e incorruptível. Pensaram então esses homens: não encontraremos motivo para acusar Daniel, exceto se o provocarmos contra a lei de seu Deus. Dirigiram-se então os governantes e os satrapas ao rei, dizendo: ó Dário, nosso rei, que eterna seja a tua vida. Todas as autoridades do reino, os governantes, os satrapas, como resultado de uma consulta conjunta, propõem que seja promulgada uma lei segundo a qual quem ao longo dos próximos 30 dias apresentar algum pedido dirigido a um deus ou um homem, que não o rei deve, como punição, ser lançado no foso dos leões. Agora, o rei, se estás de acordo, emite o edito assinado para que não possa ser modificado em conformidade com a lei dos medos e dos persas, que é inviolável. Tendo o rei Dário concordado, assinou o edito a sua confirmação. Entretanto, mesmo sabendo que havia sido assinado o edito, continuou Daniel no quarto de sua casa, cujas janelas se voltavam para Jerusalém, e se ajoelhar e a orar a seu Deus 3 vezes, ao dito como havia feito até então. Viram então a sua casa os homens que desejavam acusá-lo, e encontrou fazendo prece e súplica ao seu Deus. Correram então ao rei, dizendo: não assinaste um decreto segundo o qual quem fizesse súplica a qualquer deus ou homem que não é o rei, e dentro de 30 dias após assinou o edito, será lançado no fosso dos leões? O rei respondeu: é verdade, em acordo com a lei dos medos e persas, que não pôde ser violado. Eles disseram: então, ó rei, veja que Daniel é um dos exilados de Judá, que escolheste como governador, não te respeita nem leva em consideração o edito, pois continua fazendo prece a seu Deus 3 vezes ao dia. Quer dizer, Daniel, ele tinha um currículo muito bonito, porque ele era honesto, né? Ele foi honesto. Mas tudo que ele fazia prosperava. Sabe por quê, Ruth? Porque o servo de Deus, é a primeira coisa, na administração governamental de Daniel, não havia suborno, não havia fraude, não havia caixa 2. Então, a honestidade reinava sobre ali o governo do profeta Daniel. Então, ele prosperava e ele era mais querido pelo rei, pela sua posição, pela sua determinação. Por exemplo, quando reunia todos os governadores, cada um apresentava causas impossíveis para o rei. Mas um servo de Deus não faz isso. Não. Ele apresentava soluções para alguns problemas e mostrava para o rei como é que se governa, sem trazer nenhum problema para o rei. E assim o rei gostava, né? Quando uma pessoa é líder, Ruth, ele presta bem atenção. Por exemplo, nós tivemos aqui na cidade uma pessoa muito rica, que se tornou rica, filha de Marabá, mas que ela, quando fazia os eventos da loja dela, da empresa dela, abalava a cidade de Marabá, Praia de Tucunaré, tudo o movimento. E essa pessoa, ele conhecia cada gerente de lojas, né, os representantes, tudo, todos os funcionários vinham para esses eventos. Não era para a população, era para quem trabalhava com ele. Aqui diz assim que os governantes e os satrapas
por inveja, eles procuraram várias coisas para acusá-lo, né? Mas não achou, porque ele era honesto. Aí ele disse, vamos ver na lei do Deus dele. É. Aí a gente vai pegar o fraco dele, porque não é nem o fraco, o forte de Daniel era respeitar a lei do Senhor. Porque Deus já tinha falado para Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Agora aí Daniel está vencendo todos os obstáculos da vida dele só porque ele é fiel ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E outra porque a pessoa, quando ele é obediente a Deus e obedece os seus mandamentos, ele é honesto, né? E aqui eles ficavam com inveja, porque ele era fiel, porque ele temia ao Eterno e obedecia os mandamentos. E eles, através de Moisés, através de Daniel, eles ficavam cismados, porque o que eles faziam de errado não podia fazer, porque Daniel estava ali. E ele via, e ele não aceitava o que poderia fazer de errado, né? Então eles tinham que acusar ele para tirar ele dali, de perto deles, para eles poderem meter a mão. Fazer ali, sabe lá o que? Um caixa-tem. Na caixa 2. Caixa-tem. Eles queriam fazer o caixa 2. Então, toda vez que tinha uma proposta que jogava para o governo de Daniel, não, corrupção aqui não tem caixa 2. Aqui não tem caixa 2. Aí no versículo 11... suborno. Eles ofereciam suborno para Daniel aceitar as propostas imorais deles. De maneira alguma. Porque o meu Deus, ele não permite suborno, né? Aí ele disse, vamos atingir ele através do quê? Do Deus dele. Do Deus dele. Aí no versículo 11 diz assim, entretanto, mesmo sabendo que havia sido assinado o edito, continuou Daniel no quarto de sua casa, cujas janelas se voltavam para Jerusalém, e se ajoelhou e orou a seu Deus 3 vezes ao dia, como havia feito até então, porque era costume dele. Agora eu pergunto para você que está assistindo, está aprendendo aí, você vai orar em direção a Jerusalém para ter resposta das suas orações, sim ou não? Sim. Porque Daniel, nos momentos mais difíceis da vida dele, em termos de compromisso com Deus, ele viu que as orações dele, né? Era ou no bom ou no ruim, era 3 vezes a oração em direção a Jerusalém. E quando eles falaram dele, ainda falaram assim, cadê? Deixa eu ver. Ele diz assim, no versículo 14, eles disseram então ao rei, veja que Daniel, um dos exilados de Judá, quer dizer, já disse que ele veio prisioneiro. Não, esse cara não é nada, chegou aqui como um preso, agora já é governador, e não está fazendo causa do teu dito. Ainda diz assim, e que escolheste como governador, não te respeita, nem leva em consideração o teu dito, pois continua fazendo prece a seu Deus 3 vezes ao dia. Ruth, existe uma coisa interessante nas religiões. O profeta Elias, quando desafiou os 450 profetas de Baal, o profeta Elias era um homem espiritual e ele tinha estudo e conhecimento do mundo espiritual. Ele sabia com que ele estava mexendo. 450 profetas de Baal, ali uma grégua muito grande, se fosse verificar assim, a ponto do lápis mesmo, quantas entidades cada profeta tinha. Quanta legião. Quantas legiões tinha ali contra Daniel, só ele. Contra 450 profetas. Beleza. E as legiões que estavam sobre aquele povo, aqueles profetas. Porque cada religião tem uma grégua. Por exemplo, assim, nós estamos no judaísmo. Quando foi para a gente entrar para o judaísmo, nós tivemos que passar pelo Techuvá. Techuvá. Você vê que no cristianismo, alguém para se tornar um cristão nas igrejas evangélicas, ele recebe um convite e ali ele vem na frente, levanta a mão, né? Ali a igreja, como testemunho, recebe aquela pessoa e encaminha para a secretaria para
pegar os dados, tudo e tal. Então, tem que ter testemunho. Isso aí é para levar a pessoa ao batismo, para fazer a membresia daquela pessoa. Cada religião tem a sua maneira de conduzir a pessoa a se tornar um membro daquela religião. Então, quando foi para nós entrar para o judaísmo, que foi difícil, não foi fácil, várias vezes nós saímos daqui de Marabá para Belém, à procura de rabinos, à procura desse povo, e as portas foram fechadas para nós. Até que, pela misericórdia do Hashem, encontramos um rabino que nos deu apoio dentro de Belém do Pará, que era o rabino-chefe, nos recebeu lá no clube israelense, e depois ele passou a nos receber na casa dele durante 18 semanas. Foi aí que começou tudo em nossa vida. Só um instantinho. Então, o interessante é que você que é um líder, tem que saber com quem que você está trabalhando. Que grego é essa? Por exemplo, nós, no judaísmo, a gente sabe que existe um Hashem, que fez céu e terra, que é o eterno, né, que pessoa chama de Deus. A gente sabe que existe ele e a gente chama ele de Yud He Vav He, né? Ele tem como grego, ele tem os anjos, né? Os anjos, os arcanjos, querubins, que são essas forças que nós trabalhamos com ela. Agora, existem gregos aqui na Terra que são dos daimos, que são forças negativas, são forças do mal, que trabalham com aquelas pessoas, e pela gente ver o tipo de maneira que eles trabalham, a gente sabe que eles não pertencem à grégua do Eterno. Apesar de ter muitas pessoas luciferianas aí, e nós já vimos na internet, tem um aí, o Vic, né? Que ele, quando as entrevistas são feitas em podcast com ele dá de zero em muitas lideranças. Sabe por quê? Porque ele conhece a história da humanidade, ele estuda, ele fez teologia, ele conhece tudo. E quando ele fala dentro da Kabbalah, ele fala com precisão, e a gente sabe que ele está falando verdades, porque a gente estuda. Agora, Ruth, Daniel estava diante de quê? De gréguas poderosíssimas ali na Babilônia. Gréguas poderosíssimas, legiões e legiões de força, de espírito contrário, né, ao homem, não a Deus. E a pessoa tem que tirar isso da cabeça que o diabo é inimigo de Deus. Não, o diabo nunca foi inimigo de Deus, né? Aqui a Evanice está dizendo que ela disse que não sabe se entendeu direito. A direção de Jerusalém está ao nascer do sol ao lado esquerdo. Do lado esquerdo. Tá certo. Tá certo, é isso mesmo, Evanice. É isso mesmo. Aonde a gente chega, a gente localiza, procura para as pessoas. Onde é que nasce o sol? Nasce nessa direção. Então, a esquerda do sol, ali que está Jerusalém. E as tuas orações, elas vão ser mais fortificadas, porque você está orando na direção certa. Por quê? Porque ali é um monte sagrado. Ali aconteceu o que, Ruth? Antes da construção do templo, aconteceu aquela história de Abraão e seu filho Isaque. Aconteceu ali. Ali, naquele monte onde foi feito o primeiro templo, ali, antes de ser o primeiro templo, mas ali já foi o altar do Eterno. E ali, se eu não estiver enganado, foi lá que Jacó viu a escada, né? Que descia. Sim, sim. Foi isso mesmo. Aquela escada que subia antes e descia, porque ali, naquele monte aonde foi construído, o primeiro e o segundo templo foi destruído, lá permanece a unção do Criador ali. Então, orar em direção a Jerusalém, você está mantendo ali o altar do Eterno. Embora seja espiritual, porque material foi destruído, mas o terceiro templo será erguido por aquele que o Eterno vai mandar para levantar o terceiro templo, que não será mais destruído. Aqui bora continuar aqui o versículo 15, diz assim: ao ouvir tais palavras, o rei ficou sumamente desgostoso e se prostrou em seu coração e se propôs em seu coração de livrar Daniel até o pôr do sol. Buscou uma forma de resguardá-lo.
Mas voltaram os exaltados ao rei e acusadores, dizendo: lembra, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, qualquer proibição estabelecida pelo rei não pode ser revogada, nem motivada. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse. Aqui fala fosso, mas tem Bíblia que diz que é na cova dos leões. Disse, porém, o rei a Daniel: teu Deus, a quem sempre servis, há de te salvar. Após Daniel ter sido atirado no fosso, os leões foram colocados em sua... Vai devagar. Esse texto aí, no capítulo 6, do livro do profeta Daniel, ele é muito complexo para o mundo espiritual. Porque, Ruth, você vê que a palavra do rei entregou, por que o rei condenou o profeta Daniel? Tinha as provas ali. Agora, existia a lei dos medos e dos persas, que são duas nações perigosas. Esses medos e os persas, acima deles tem as gréguas, os principados e potestades, dominadores do ar, que são forças contrárias ao ser humano, não contrárias a Deus. E aí, Ruth, você lembra que o Daniel ainda vai passar ainda pela uma briga contra esses medos e contra esses persas, quando ele estiver lá no rio Tigre, junto com 70 homens, vai aparecer o anjo Gabriel lá na frente. Nós vamos ver isso aí. Ele vai entrar em intercessão, porque você que é líder, todo líder tem que ser um intercessor. Se você tem um grupo, você tem um povo que você conduz, você tem que se doar para ser o quê? Um intercessor. E essas pessoas que vieram... E ter o resultado como intercessor, sabe o que é? Pedrada. Eles vieram para exaltar o rei. E o rei, sem vigiar, ele assinou algo e depois ele foi ver e se arrependeu. Não, Ruth, E ele queria se livrar, mas buscou várias formas. Mas não tinha como. Ele foi obrigado por causa do peso chamado os medos e os persas. Aí eles chegam, os acusadores, chegam e dizem: não, tu lembra que tu assinou. E esses acusadores, eles não eram nada mais de cada um, era um governador de uma província. Era gente grande, não era gentinha não. Não era funcionáriozinho, né? Era gentona que chegou e cobrou do rei. Rei, a lei dos medos e dos persas diz isso. E tu já assinou. E tu já assinou, tu não pode pular fora não. Porque ele, na hora de assinar, ele não reparou, ele não vigiou. Porque Dário tinha convivência com Daniel. Dário ouviu falar de Daniel muitas vezes, das maravilhas que o Deus de Daniel fazia. Como é que agora ele vai ficar contra ele? Mas os filhos da desobediência colocaram agora Dário... A ganância, a inveja. Uma cilada. E quando chegaram até ele, disse: rei, faz aí um decreto para dentro de 30 dias as pessoas pedir só para ti as bênçãos. E se pedir para outro homem ou para outro Deus, que seja castigado. Orar. Seja jogado orar somente na cova dos leões. Só a ti pode orar. E ali eu acredito, numa hora que ele não vigiou, ele se empolgou, ou na hora do orgulho, da empolgação, ele assinou. Mas depois que ele foi ver o que tinha assinado, não tinha volta, né? Tinha não. Porque tinha que cumprir. A palavra do rei não pode voltar atrás. Eita, aí é pesado, viu? É pesado. Ele não podia voltar. E ele procurou fazer uma emenda para mudar. Não teve emenda. A sentença e não Se fosse aqui no Brasil, tinha emenda. Tinha um jeitinho brasileiro. Porque a Constituição nossa, ela foi emendada não sei quantas vezes. Tá parecendo tarrafa, cheio de buraco. Quebra e emenda. Quebra e emenda. A Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos que foi feita, nunca tem emenda. Porque não quebra. E aí ele procurou até que ele não teve jeito. Aí ele disse, mandou chamar Daniel e disse: Daniel, não tem jeito, mas o teu Deus, né? Ele quis mostrar que não estava contra Daniel. Ele estava executando, tanto de jeito. Nós estamos com 3 câmaras hoje aqui. E muita gente que a gente não mandar alô aí para você aí, meu amigo, você está assistindo, é porque nós estamos aqui agora rodeados de 3 câmaras. Estamos fazendo uma live aqui e vai ser jogada, já está no ar, ao vivo, né? Fora essa que nós estamos gravando.
Aí ele diz assim, o rei fala para Daniel e diz assim, o teu Deus, a quem sempre serviste, há de te salvar. Após Daniel ter sido atirado na cova dos leões, foi colocado em sua entrada uma pedra, e o rei selou com seu anel real e o dos príncipes, para que nada tenha alterado o destino de Daniel. Quer dizer, tem livros, como diz no Talmud, que Deus preparou tudo para Daniel. Ele mandou um anjo até os leões para falar com o leão. E disse assim, olha, nós vamos receber um homem aqui, mas vocês não vão tocar nele não. É o meu servo. Ele é fiel, temente a mim, que se desvia do mal. Mas não se preocupe não, vocês vão jejuar por essa noite, mas amanhã vocês vão ter um grande banquete. E o anjo falou com os leões, e os leões nada fizeram com Daniel, né? Porque, na realidade, Ruth, quando se trata das coisas de Deus, até os próprios animais eles percebem. Percebe. Ele sabia que não podia atacar o profeta Daniel. E ele serve também o Eterno. Né? Porque havia ordem de anjos de Deus, que Deus mandou como guardião daquilo. Eles olharam para Daniel, os leões, mas não via só Daniel, mas via a proteção, que era anjos. E a preocupação poderosos deles de Daniel não fugir, que eles botaram uma pedra e selaram. Porque se alguém atirasse a pedra, quebrava o selo, né? Uhum. Se alguém tirasse... O selo do rei. O selo do rei. E aí você faz uma pergunta assim, mas o leão sabe, conversou com os anjos? Porque o leão também ele fala, ele louva o Eterno, porque Salomão, ele entendia a língua dos animais, né? Também. Assim o anjo falou com os leões. E os leões nada fizeram contra Daniel, porque foi guardado, protegido ali. E aqui em seguida diz assim. Quando foi pela manhã, né, Ruth? É o 20, versículo 20? Não, eu li até aqui onde ele selou, né, para não alterar o destino, o 18. Uhum. E o rei retirou-se a seu palácio e passou a noite jejuando. Nada o intestina e o sono lhe fugira. 20. O rei se levantou muito cedo na manhã seguinte e dirigiu-se apressadamente para o local do foso dos leões. 21. Quando se aproximou do foso, chamou com voz aflita, dizendo, Daniel, ó servo do Deus vivo, teu Deus a quem serves continuamente foi capaz de te livrar dos leões? E Daniel respondeu ao rei, que tua vida seja eterna, ó rei. Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões para que não me ferisse, porque fui perante ele inocente, como também o fui perante ti, ó rei, pois nunca te causei qualquer prejuízo. Ruth, mas você vê uma coisa que aconteceu, que o rei, ele passou a noite em jejum. Ele perdeu o sono se esvaiu. Além de ele diz assim, porque a pessoa quando ele fica em jejum, ele vai interceder também, né? Porque, Ruth, o interessante é de você estar na batalha, mas tem alguém, uma autoridade intercedendo por você. Ele estava ali intercedendo, Dário estava intercedendo pelo profeta Daniel, e quando ele deu aquele grito, né, para saber se Daniel ainda vive, e Daniel respondeu, viva, viva o Eterno, viva o meu rei, vida longa ao meu rei. Aí disse que o meu Deus mandou o anjo vir proteger ele dos leões. Aí ele veio, arrebentou o selo. Ele não estava só, né, Ruth? Ele fechou a boca, porque uma autoridade nunca anda só, e ele não faz, ele ordena. Vai lá, tira a pedra. Ele foi lá, ele estava cheio de policiais, de pessoas inimigas de Daniel, estava junto. Porque o inimigo é assim, ele faz o mal e depois ele vai ver se deu certo, né?
O feiticeiro é assim. É. Ele faz o feitiço para a pessoa, depois vai lá para saber se o feitiço deu resultado. E ele diz, tá tudo bem? Tá A tudo pessoa bem. diz, tá. Aí se a pessoa diz assim, não tá ruim. Aí diz, opa, tá pegando o feitiço. Né? Então, quando eles pensaram assim, dizem assim, rapaz, não vamos chegar lá, não vai ter nem um osso das ossadas de Daniel para espalitar um dente, que os leões já comeram tudo. Quando eles chegaram lá, o homem tá vivo. Aí o rei quebra o selo lá. Aí quebraram o selo. Abre aí as portas aí. Cuidado, os leões podem sair. Deixa sair só Daniel. Aí, escute. Então, os leões tranquilamente, já sabia aqueles que eles iam devorar. Sai o profeta, fecha-se ali aquela cadeia, aquela jaula. Agora, os inimigos de Daniel, traz todos aqui. Os acusadores. Os acusadores. Os que levantaram falso testemunho. Aí vamos jogar. Rapaz, mas o pessoal jogava, porque é tipo um buraco lá. Ele para no ar, né? Chega daquele pulo. Quando jogava, porque Daniel, para tirar ele lá de dentro da cova dos leões, a palavra cova significa buraco. Né? Eles colocavam uma escada comprida, ou então uma corda para Daniel subir para sair dali. Senão o leão saía também. Aí o que aconteceu? Quando jogava os acusadores do profeta Daniel, não chegava nem no chão. Os leões pegavam no ar, rasgava. Ei, seja amigo dos amigos de Deus. Não seja inimigo de quem serve a Deus, não. Porque senão o leão da vida vai te pegar. Vai te pegar. E como diz assim, se Deus te coloca numa prova, como Daniel foi lançado na cova dos leões, muitas vezes a pessoa ora e diz, Senhor, me livra disso. Ele passa contigo. Vê que Daniel mesmo testificou que o anjo estava com ele. Que o protegeu, fechou a boca dos leões, mas protegeu ele passou a noite todinha lá. E o que os anjos gritavam? O que eles cantavam? Eles adoravam. Baruch Hashem, né? Bem-vindo, Senhor. Aí, Ruth, pensa num glória a Deus que esse Daniel deu naquela caverna. Deu eco. Tanto glória a Deus, não, glória ao Eterno, Hashem, né? E aí ele bradou em alta voz e o rei Dário se encheu de fé, de alegria. Esse homem é um servo de Deus Altíssimo. O rei Dário ficou... Ele viu que a noite que ele passou de aflição, de oração, de jejum, inquieto, valeu a pena, porque estava ali vivo o profeta do Deus vivo. Versículo 24 diz, alegrou-se sobremaneira o rei e ordenou que tirasse Daniel do fosso. Isto foi feito e nenhuma lesão foi encontrada nele, porque seu Deus, em quem ele havia confiado, plenamente havia protegido. 25. O rei ordenou que lhe trouxesse os homens que haviam acusado Daniel e os lançasse junto com suas mulheres e filhos. É por isso que a gente tem que vigiar, né? Ruth, a praga, quando Deus manda a praga contra alguém, atinge não só ele, mas a mulher e os filhos. A família. Todos que se levantaram contra Moisés na época, 250 levitas morreu, os 250 levitas com mulheres e filhos. E Datã, Corá e Abirão também. Pois é. Ruth, a maldição veio que a terra abriu, até as galinhas, os animais que aquele povo tinha, aquele povo israelita, a terra tragou. Porque aqui você tem que ver que muitas vezes a pessoa que faz isso, como fizeram com Daniel, não pense que é só ele que vai receber o castigo, não. Quem recebe é aqueles que estão a favor de acusar do mesmo jeito. O mesmo pensamento. Todos que acusam alguém, lança e na se esse alguém for inocente, o que vai acontecer? A Bíblia diz e sofre a família, que quando o rei tira Daniel da cova dos leões, os acusadores foram sofrer o castigo na pele. E esse castigo não é para depois, não. É para agora, nessa vida. Hoje. Você vê a desgraça entrando na sua família porque você acusou alguém. E aí o que vai acontecer?
vai acontecer como os inimigos de Daniel. A mulher tinha alguma coisa a ver? Às vezes ela era Os filhos. incentivadora. Não, mas os filhos. Não, Ruth. Às vezes a família não está a paz do que estão fazendo de errado. E aí, quando o pecado é cobrado na vida daquela pessoa ruim, a família cai todinha. Porque a pior coisa é quando atinge uma família da gente. Eu acredito que a família estava a favor. Porque você vê a história de Corá Nem Datã-Abirão. Nem sempre. Lembra que judeu tem duas histórias. Porque o Corá Datã-Abirão, a família também foi jogada. Mas tem muitos filhos de Corá que não morreu junto com ele, porque não aceitou o que ele estava fazendo de errado. Não, os salmistas... Tem muitos salmos que é feito pelos filhos de Corá. Esses não fizeram parte. Porque não estavam a favor do que o pai estava fazendo. Mas se eles não fossem salmistas, se eles não guardassem o mandamento do Hashem, eles também tinham ido para Pupunha. Porque eles foram salvos porque não estavam do lado do pai. Não fizeram parte. Quando você guarda o mandamento de Deus e conhece o Deus de Israel, você não é mais daquela família. Aquela família qualquer hora pode perecer, mas Deus tem compromisso contigo. Pois é, mas aqui na história de Daniel foi jogado junto a mulheres de cada um daqueles acusadores e seus filhos. Porque eu acredito que ele estava a favor do pai ter levantado falso testemunho contra Daniel. Cada um tem uma opinião, porque dentro do judaísmo nós ensinamos mais por parábolas e paradoxos, né? Você vê quando Jesus falou por parábolas, muita gente... O que é que ele está dizendo, hein? Aí alguém falou, mas mestre, por que tu ensina por parábola? Porque judeu ensina por parábola. Aí, mestre, por que tu ensina por parábola? Ele diz, para que aqueles que não é para ser salvos, não sejam. Escuta, mas não sabe o que é. Baruch Hashem. Aí diz, no mesmo fosso dos leões, ainda não havia chegado no fundo do fosso, quando os leões os atacaram e devoraram. Então o rei Dário fez uma proclamação a todos os povos e nações de todas as línguas da terra, dizendo que a vossa paz seja completa. Eu promulgo um edito para que em todos os domínios do meu reino os homens temam e estremeçam antes o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para toda a eternidade, cujo reino jamais será destruído e cujo domínio se estenderá até os fins dos tempos. Ele livra e resgata e realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Desta forma, Daniel prosperou no reinado de Dário e assim continuou o reinado de Círio. Baruch Hashem. Viu como é vitorioso orar em direção a Jerusalém? Você precisava de assistir esse programa e você pode repetir aí, né? Você pode assistir no Facebook, no Kawaii, no TikTok, no YouTube, né? Nós estamos fazendo aqui uma live direta. A gente, quando estuda, cada dia a gente está aprendendo mais. Porque no judaísmo é assim. Cada dia que passa, cada dia que você estuda, você descobre coisas e você não para de aprender, né? Lembre-se, Deus te chamou para ser um instrumento de sabedoria. De sabedoria. Mas isso é só para os homens, os doutores. É para os homens, para as mulheres que se entregam a Deus, que se conectam a Deus. Que se coloca à disposição. A maior profecia é que está na Bíblia. Essas que o pessoal fala por aí, eu não boto fé não. Sabe por quê, Ruth? Falha muito. Vê na época da política, o tanto de profecia errada que sai. Quando termina a política, eles não têm nem vergonha na cara de ter profetizado e não ter acontecido. Então, a profecia verdadeira é essa da Bíblia. Creia nela e prosperará. Aí sim. Mas creia em profecia. É isso que eu te digo. Fala com línguas que você não entende. Mas quer o teu dinheiro, né? Quer o teu dinheiro. E a profecia, essas profecias da Bíblia, ela não requer dinheiro. E Ruth, é uma das coisas interessantes que nós determinamos na sinagoga aqui em Marabá, que nós temos 2 pessoas em Goiânia que mantêm a sinagoga. Tem a nossa família, eu, tu e a Daniela, que mantém a nossa sinagoga aqui. E nós determinamos que quem congrega com nós não dê dízimo nem oferta. Chegamos ao final de mais um programa.
para que as pessoas sejam abençoadas. A pessoa tem que ser fiel. E Ruth, fiel é aquele que faz corretamente, porque Deus é matemático. Né? Espero ter ensinado alguma coisa e aprendido também, porque mesmo ensinando a gente está aprendendo. Jesus falou assim, tu, fariseu, que dá dízimo disso, mas não dá daquilo. Dá das pequenas coisas, mas não dá daquilo. É o que está acontecendo dentro da sinagoga. As pessoas chegavam com moeda. Deus não quer esmola, não. De jeito nenhum. Então a gente mantém, nós somos autossuficientes para manter a obra de Deus. E quando acontecer de Deus mandar alguém para ajudar, a gente sabe se é a hora de receber ou não. Mas Deus não precisa de esmola. Você que ainda não curtiu, vão curtir, compartilhar. Você que Baruch Hashem, nós temos muita coisa para fazer ainda hoje. Mas a gente deseja para você hoje muita bênção na sua vida, na sua casa. Que hoje seja um dia de bênção, de vitória para você e sua família. Lembre-se que tudo que você faz inclui também a sua família. E amanhã a gente volta. O livro de Daniel tem muito para ensinar para você e para nós. Baruch Hashem.